Quer fazer um plano de aula e não sabe por onde começar? Nesse vídeo eu vou ensinar você a fazer um plano de aula passo a passo completo da língua portuguesa. Não sabe como fazer um plano de aula? Não precisa se preocupar que o professor Davi Souza vai te ajudar. Beleza? Vem comigo! Opa! Professor Davi Souza na área, trazendo mais um vídeo para você. Nesse vídeo é a parte 2 do nosso plano de aula da língua portuguesa, onde você vai entender como a língua portuguesa está na BNCC e como você vai conseguir fazer o seu plano de aula passo a passo. Nesse vídeo nós iremos começar na prática a montar o nosso plano de aula e é por essa razão que você precisa se inscrever nesse canal. Te convido a se inscrever nesse canal para você não perder nenhum conhecimento pedagógico que vai te tornar um profissional melhor, a entender como é que funcionam esses conhecimentos pedagógicos. Te convido a deixar o seu like e nos comentários deixe suas perguntas, suas dúvidas, seus questionamentos para que a gente possa favorecer ambiente pedagógico de aprendizagem. Tá beleza? Pega teu caderno, pega teu lápis e vem comigo! Então vamos lá iniciar mais um processo pedagógico, tá certo? Essa videoaula em relação a como fazer o plano de aula de português. É a primeira parte onde a gente vai montar o nosso plano de aula. Mas é a segunda aula quando a gente fala do componente curricular português. Na primeira aula a gente explicou como é que funciona o português dentro da BNCC, ali de uma forma resumida e básica. Agora a gente vai montar o plano de aula através das informações que a gente já trabalhou na aula 1. Beleza? Então vamos lá. Então nós estamos aqui nesse momento, tá certo? Como fazer o plano de aula da língua portuguesa, passo a passo, parte 1. De forma a revisar os conhecimentos, a gente vai revisar ele no decorrer da nossa prática. Vamos lá, passo a passo, para você entender como a gente vai montar, como funciona e o que a gente precisa fazer, para ficar bem prático, bem fácil para a gente, tá certo? Então vamos lá. Então, qual é a estrutura do plano de aula? A estrutura do plano de aula é essa que eu vou mostrar para você. Ah, mas na minha escola é um pouco mais diferente, não tem problema. Existe uma variedade de modelos de plano de aula, vários. A gente trabalhou dessa forma porque é mais fácil de ser montado e mais fácil de você entender como é que funciona. Ah, mas eu não sei fazer uma tabela. Vou te ensinar agora. Primeiro você vem em Load aqui. Tá certo? Você clicou em Load, você clica aqui em Margem. Depois que você clicar em Margem, você bota Estreita. Clicou em Estreita, pronto. Colocou em Estreita, você vem aqui em cima. Como é que a gente vai fazer uma tabela como essa? Já eu mostro para você. Para você fazer uma tabela, você clica aqui. Dá um espaço. Você vem aqui em Inserir. Clicou em inserir, está demorando para carregar, pronto. Clicou em tabela, colocou todas essas informações aqui do lado, aí você coloca aqui o seu texto. Texto, objetivo e por aí vai. O mais importante é que você mesmo faça isso para você conseguir memorizar. Não existe nada melhor do que você mesmo escrever, você mesmo fazer, porque vai ficando cada vez mais fácil e mais prático você aprender. Tá legal? Então vamos lá para cima. Pronto. Chegamos aqui no plano de aula para a gente montar escola. Você coloca o nome da sua escola, que é uma escola fictícia. Professor Davi Souza. O título e o tema, a história do Pinóquio e suas consequências. Só pelo título a gente já sabe o que a gente vai trabalhar, não é verdade? Existe um conto que é a história do Pinóquio. E para você que já conhece a história do Pinóquio, você sabe que teve algumas consequências no decorrer da história. E são essas consequências que a gente vai trabalhar nesse plano de aula. Quinto ano do ensino fundamental, anos iniciais, coloquei aqui errado, deixa eu corrigir, iniciais, 100 minutos. Por que são 100 minutos? Porque são 2 horas aula. Para cada 1 hora aula, a gente utiliza quanto tempo? 50 minutos. Local, sala de aula. Acolhida, como é que você recebe os seus alunos? Você vai buscar eles no pátio, ou eles já chegam, ou você já chega e já estão na sala de aula. Aí você coloca aqui de acordo com a sua realidade profissional. Componente curricular que nós vamos trabalhar, língua portuguesa. Agora vamos lá para a nossa BNCC, né? Porque é esse documento norteador que nós iremos trabalhar. A gente vai trabalhar com qual série? Com qual ano? Série é do ensino médio. Com qual ano? 5º ano. Você percebe aqui, ó. Ah, deixa eu apresentar esse documento para você. Deixa eu só diminuir aqui um pouco. Esse documento aqui onde você está vendo, ele tem para todos os componentes curriculares.
onde nós encontramos unidade temática, objeto de conhecimento e habilidade. Unidade temática, para você que não conhece, mas eu já fiz um vídeo bem específico aqui no canal. É um conjunto de conhecimentos que nós devemos trabalhar durante um determinado tempo. Objeto de conhecimento são um conhecimento específico dentro da unidade temática. E o que é habilidade? É a capacidade que o aluno deve adquirir no final de cada período letivo, de cada ano letivo, de cada atividade e por aí vai. Professor, não entendi. Vou explicar agora para você. Eu vou pegar aqui minha agenda, que é o exemplo da agenda, o exemplo do caderno. Não se esquece do exemplo do caderno. Imagine que aqui é um caderno. Nós temos quantos cadernos aqui? Temos um caderno só. Mas dentro do nosso caderno nós temos o quê? Várias matérias. Dentro de cada matéria nós temos conhecimentos específicos. No caderno escolar nós temos a disciplina de matemática, português, história, geografia. E em cada matéria tem conhecimentos específicos, matemática, adição, história, modernidade, por aí vai. Mas é um caderno só, entendeu? Imagine agora como componente curricular. Aqui nós temos um componente curricular só. Esse componente curricular se chama português. As matérias normalmente são chamadas de unidades temáticas. Os objetos de conhecimento são os conhecimentos específicos em cada um deles. E após os conhecimentos específicos nós temos o quê? Habilidades a ser desenvolvida. Conseguiu entender? Ah, professor, mas eu não estou encontrando a unidade temática. Então, na língua portuguesa não temos unidades temáticas. Na língua portuguesa nós não temos unidade temática, mas nós temos conceitos que substituem esse termo. E que conceitos são esses? São campos de atuação, práticas de linguagem e eixos de integração, eixos temáticos que a gente já discutiu na última aula, então a gente já sabe o que é. Vamos fazer um resumo? Vamos fazer aqui um resumo bem breve. O campo de atuação é onde nós vamos colocar o conhecimento em ação. É o campo onde nós vamos atuar naquela aula. A prática de linguagem é como nós vamos praticar a nossa linguagem. Vai ser de forma oral, vamos produzir textos, verbal, não verbal, com figuras, sem figuras. Como é que a gente vai realizar essa atividade? E o eixo temático é como nós vamos tematizar, vamos colocar esse eixo integrador dentro da nossa prática de linguagem que se liga direto com o campo de atuação. O que é campo de atuação? É o canto, é o contexto onde nós vamos colocar o nosso campo de atuação. Práticas de linguagem, como nós vamos colocar a nossa linguagem em prática. E eixos temáticos são aqueles eixos que vão integrar a prática de linguagem e se ligar diretamente com o campo de atuação. A gente já tem isso bem resumido. Então vamos lá. Unidade temática não existe, por isso que eu botei aqui em verde. Campos de atuação, que é o contexto onde a gente vai aplicar o conhecimento. Então a gente escolheu 2 aqui. Escolhemos 2. Por que nós escolhemos 2? Porque com a atividade que a gente vai trabalhar, que você vai entender passo a passo, a gente vai conseguir trabalhar com 2 campos de atuação. Ah, mas eu queria trabalhar com 4. Lembre-se sempre, professor, é melhor trabalhar com pouco e alcançar muito do que querer trabalhar com muito e alcançar pouquíssimo. Por que eu disse pouquíssimo? Porque às vezes a gente quer trabalhar muita coisa e o tempo não permite. Então eu coloquei aqui 2 campos de atuação, mas poderia ser 1? Poderia. 1 no mínimo e também no máximo, e 2 já passando dos limites. Vamos trabalhar só isso aqui, por quê? Porque isso aqui a gente vai conseguir alcançar de forma qualificada, de forma bem proveitosa na atividade que a gente vai trabalhar hoje aqui. Mais uma vez eu reforço, utilize menos. Quanto menos é mais. Quanto mais específico for o seu plano de aula, melhor. Porque melhor você vai conseguir desenvolver as habilidades. Como a gente vai trabalhar com o 5º ano, vamos lá para a BNCC, tá aqui, ó, do 1º ao 5º ano, vamos entrar a letrinha. 1º ao 5º ano. Do 1º ao 5º ano, olha aqui, ó, todos os campos de atuação. Vamos lá para o campo de atuação, ó. Nosso campo de atuação dos anos iniciais são esses 4. Se são todos os campos de atuação, a habilidade que a gente vai escolher aqui vai alcançar todos os nossos campos de atuação. E dá para fazer isso? Dá. Existem habilidades que vão ser trabalhadas do 1º ao 5º, do 2º ao 5º, do 3º ao 5º, do 4º ao 5º e do 5º. E assim como também tem habilidades específicas do 4º, do 3º, do 2º e do 1º. Então a gente também tem que se ater a essa informação. E como é que nós vamos descobrir isso? A partir do código alfanumérico, que é esse aqui que eu estou mostrando para você. Código alfanumérico, eu fiz uma aula especial só sobre código alfanumérico. E o que é? É a união de códigos numéricos com letras. E cada código numérico, ele vai estabelecer a habilidade que vai ser trabalhada
ali no nosso plano de aula. Por exemplo, o EF, o primeiro par de letras, simboliza ali a etapa do ensino. Nós estamos no ensino fundamental. 5 é porque é o primeiro ano ao quinto ano. LP, porque é língua portuguesa. E 01, porque é a primeira habilidade a ser trabalhada. Ah, então quer dizer que eu tenho que trabalhar 1, 2, 3, 4. Depende da sua atividade. Existem várias atividades que podem utilizar a habilidade 1, 9 e a 11, por exemplo. Aí a outra atividade simboliza a 9, a 3 e a 11 de novo. E assim vai acontecendo essa variedade. Tá certo? Como a gente vai trabalhar com o quinto ano, nós iremos lá para o quinto ano. Lembrando que eu separei aqui azul e roxo, azul e roxo. Sabe por que eu separei azul e roxo? Para ficar mais fácil de ser trabalhado pela gente. Porque o azul são todos os conhecimentos que estão interligados com o azul. E o roxo com o roxo, e no final todos vão ser interligados. Por que eu fiz tudo separadinho aqui de cores? Você precisa fazer também? Não. Fiz separadinho em cores para você conseguir visualizar. O campo de atuação todos. Campo de atuação todos. Estamos aqui no campo de atuação todos. Qual é o objeto? Lembrando que esse espaço aqui, ó, é do objeto de conhecimento. Qual é a primeira coisa que a gente vai utilizar, que a gente vai escolher? É o campo de atuação. O campo de atuação que nós escolhemos é o quê? Campo de atuação todos. Então nós vamos trabalhar aqui habilidades, ó, que vão alcançar o terceiro e o quinto ano. Tá aqui a habilidade que a gente vai trabalhar. Do terceiro ao quinto ano. Vamos lá para o terceiro e quinto ano. Opa, terceiro ao quinto ano. Chegamos aqui na habilidade terceiro ao quinto ano. Escolhemos aqui, campo de atuação todos. Prática de linguagem. Qual é a prática de linguagem que nós vamos escolher? Leitura e escuta compartilhada e autônoma. Por que nós vamos fazer isso? Porque na nossa atividade, o nosso aluno vai fazer a leitura da atividade e ele também vai fazer a escuta da atividade. Nós vamos fazer uma contação de história. Isso é a atividade que a gente vai trabalhar. Então nós vamos fazer o quê? Leitura e escuta. Tá aqui, ó. O eixo temático. O eixo temático não. A prática de linguagem. Como é que a gente vai praticar a linguagem? Através de uma leitura e uma escuta. Qual objeto de conhecimento que nós vamos escolher? Agora a gente já entra aqui no objeto de conhecimento. No objeto de conhecimento. Ah, mas você pulou do eixo de integração, ó. Leitura e escuta. Vamos voltar aqui para o resumo que eu expliquei para você, ó. Leitura e escuta, tá aqui, ó. Prática de linguagem, leitura e escuta. Está diretamente ligado com a leitura de texto. A leitura é isso. Eu não falei para vocês que tinha um resumozinho que facilitava a compreensão de vocês? E é esse resumo que eu estou dando para vocês. A prática de linguagem, ela está muito ligada ao eixo temático. Se eu vou fazer uma leitura e escuta, eu vou fazer uma leitura de texto. Se eu vou fazer uma produção de texto, meu eixo temático é produção de texto. Se eu vou fazer uma oralidade, vai ter fala, a gente vai praticar uma oralidade. E se a gente vai fazer uma análise linguística, a gente vai precisar de conhecimentos linguísticos. Então ela está muito ligada em relação a isso. Então, a nossa prática de linguagem é a leitura e a escuta, e o nosso eixo de integração para acontecer a atividade vai ser o quê? A leitura e a escuta compartilhada e autônoma. E quais são os objetos de conhecimento que nós vamos escolher? Também tem aqui na nossa BNCC. Tem aqui, ó. Para leitura e escuta, nós temos 4 objetos de conhecimento. Quais são eles? Decodificação, fluência de leitura. Decodificação, fluência de leitura. Nós vamos trabalhar o quê? A decodificação e a fluência da leitura. Formação de leitor, compreensão e estratégia de leitura. Pensa comigo. Se os meus alunos vão ler um texto, eles vão precisar compreender e interpretar. Qual é a melhor habilidade que se encaixa aqui? Compreensão e estratégia de leitura. Coloquei aqui, ó, compreensão e estratégia de leitura. Isso não quer dizer, professor, que no seu planejamento você não possa escolher outra. Você pode, tá certo? Essa costura, a gente costuma dizer costurar, essa costura pode ser costurada de qualquer forma. Vai depender de quê? Da atividade que você vai trabalhar. A atividade que eu vou trabalhar me permite utilizar a decodificação e a fluência de leitura? Permite? Então vou utilizar ela. Permite a formação de leitor? Permite? Então vou utilizar ela. Isso vai se adequar à sua realidade profissional, à sua atividade. Na minha atividade, a gente vai falar sobre a compreensão e a estratégia de leitura. Então, gente, ó, 1, 2, 3, 4. Vamos passar. Quais são as habilidades que a gente vai escolher? 1, 2, 3 e 4. Nós estamos bem aqui, ó. Na habilidade 3, identificar a ideia central do texto demonstrando compreensão global.
E a 4, que é inferir informações explícitas dos textos. Por que eu coloquei essas duas? Porque elas estão diretamente ligadas. Aqui na tela não tem como mostrar, ó. Mas estão aqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3 e a quarta, né, ó. Então elas estão ligadas aqui, ó. Aqui e aqui. Vamos lá. Vamos lá escolher a 3, ó. 1, 2, 3. Habilidade EF35LP03. Tá aqui, já coloquei ela, ó. Ctrl C, Ctrl V. Coloquei ela aqui. E a habilidade 4 que eu vou trabalhar também. Lembrando que aqui nós já temos 3 habilidades a ser trabalhadas. Posso escolher as 3? Você vai ver a que melhor se adequa à sua realidade. Coloquei a 4. Inferir informações implícitas dos textos lidos. Então a gente colocou essas duas habilidades a serem trabalhadas. Desculpa aqui, passou. A gente colocou essas duas habilidades a serem trabalhadas, que vão se ligar diretamente com a compreensão do texto, que vão se encaixar diretamente com o eixo de integração, que é a leitura e escuta, que se encaixa perfeitamente com a prática de linguagem e também com o campo de atuação. E eu coloquei aqui uma informação, olha para cá, vou botar até de outra cor, vou botar de verde. O conto Pinóquio. Ah, professor, mas você disse aqui que o gênero textual, ele pode amarrar todo o meu planejamento, ele pode amarrar mesmo. Vou compartilhar com vocês um outro documento que eu tenho aqui, ó. Então eu vou compartilhar com vocês esse documento aqui, que vai facilitar bastante a vida de vocês, ó. O campo de atuação orienta o gênero a ser escolhido, assim como o gênero decide qual campo de atuação escolher. A gente escolheu lá o conto. Então, na vida cotidiana a gente vai trabalhar com os tipos de gênero: quadras, quadrinhas, parlendas, trava-língua, lista, agenda, calendários e todos os outros aqui. Na vida pública nós vamos trabalhar o quê? Lista de regras e regulamento, diagramas, entrevistas, notícias, slogan, anúncios publicitários, campanhas e todos os outros aqui. Das práticas de estudo e pesquisa nós vamos trabalhar o quê? Enunciado de tarefas escolares, diagramas, curiosidades, pequenos relatos de experiência, entrevistas, verbetes e todos os outros que estamos aqui. No artístico literário, a gente vai trabalhar com lendas, mitos, fábulas e contos. Eu vou trabalhar com conto. Se eu vou trabalhar com conto, o campo artístico literário que eu vou escolher vai ser o quê? O artístico literário. Será que eu escolhi esse campo? Escolhi. Tá aqui o campo artístico literário, que se liga diretamente com o meu campo da língua portuguesa, que se liga direto com o meu tema, que é o Pinóquio. Então esse já é o próximo campo de atuação que eu vou escolher. Como o campo de atuação azul, ele vai se ligar a várias habilidades, então a gente colocou aqui ele, segundo o nosso próprio documento, ó, todos os campos de atuação. Se tem aqui o nome, todos os campos de atuação, e eu escolhi essa prática de linguagem, esse objeto de conhecimento e essa habilidade, então eu coloco todos os campos de atuação. Por quê? Porque as habilidades aqui vão ser... Opa, travou. Porque as habilidades aqui trabalhadas serão do 3º, 4º e 5º ano. Vão ser alcançadas a todas essas habilidades. Conseguiu entender? Ficou claro para você? Se não ficou claro, por favor, deixa aqui nos comentários para mim tentar te ajudar. Mais uma vez eu vou reforçar. Por que ficou azul aqui? Por que eu coloquei de azul? Porque eu vou trabalhar com campos de atuação. Todos os campos de atuação. Que vai englobar 3º, 4º e 5º ano. Por isso que eu estruturei tudinho aqui, ó, de azul, para não confundir. E por quê? Porque aqui, ó, tá aqui, ó, o campo de atuação são todos. A prática de linguagem é leitura e escuta. O objeto de conhecimento é a compreensão e estratégia de leitura. E a habilidade é a 3 e a 4 que eu coloquei lá para vocês. Legal? Agora vamos para o campo artístico literário. Mas, professor, por que você botou 2 campos de atuação? Porque o primeiro vai trabalhar com algumas habilidades que a gente engloba alunos do 3º ao 5º ano, e o meu plano de aula é para o 5º ano. Então, tenho que desenvolver habilidades específicas para o 5º ano. Como o meu gênero textual é o conto, e eu mostrei para vocês esse documento aqui, que o conto se enquadra diretamente com o artístico literário, assim como os outros gêneros já tem aqui o seu campo de atuação respectivo, o que a gente vai fazer aqui? A gente já coloca o campo artístico literário para amarrar o nosso plano de aula. Porque se eu defino o gênero, eu defino o campo de atuação. Porque o campo de atuação, ele vai orientar
o meu gênero a ser escolhido, e o gênero escolhido ele vai orientar o meu campo de atuação. Entendeu? Ah, professor, disponibiliza pra gente esse documento. Bate um print aí, ó. Plim, plim, dessa informação. Ou então copia aí no teu caderno. Outro pedaço aqui, ó. Bate um print aí, ó. Foto do professor. Manda lá no grupo. Não se esquece de deixar o seu like, se inscrever nesse canal. E para você não perder nenhum conhecimento pedagógico, deixa nos comentários suas dúvidas. Então vamos lá. Se eu escolhi o campo artístico literário, o que a gente faz? Vamos procurar agora o campo artístico literário do 5º ano. Não é isso? Vamos lá. Terceiro ao quinto, terceiro ao quinto, terceiro ao quinto, terceiro ao quinto. Opa! Campo de prática de estudo e pesquisa, não é esse. Campo artístico literário, olha, acabamos de achar, tá aqui, ó, campo artístico literário. De acordo, coloquei o campo artístico literário. Descendo, então vai ser a partir daí que a gente vai escolher o nosso segmento. A gente vai fazer o que durante a nossa atividade? A gente vai fazer alguma produção textual? Vamos fazer produção textual. Então, qual é a minha prática de linguagem? Produção de texto. Aqui, ó, prática de linguagem, produção de texto. Escrita compartilhada e autônoma. A gente vai fazer produção de texto? Vamos na nossa atividade, coloca. Não vai fazer? Não coloca. Vai fazer leitura? Vou. Então coloca leitura. Não vai fazer? Não coloca. Vai depender muito da organização do seu plano de aula, como eu já falei para você. Ah, mas dava para colocar a formação de leitor literário. Eu falei para vocês que quanto menos, melhor, não é verdade? Então, para a gente não colocar várias habilidades, vários objetos de conhecimento, várias práticas de linguagem, coloca pouquinho, coloca 2 no máximo, para ficar mais fácil a tua compreensão e o teu trabalho em sala de aula. Produção de textos, escrita. Então, nós temos aqui, ó, nós temos a prática de linguagem que a gente escolheu, foi produção de textos. Agora nós temos o quê? 2 objetos de conhecimento, escrita autônoma e compartilhada e a escrita autônoma. Qual foi a que a gente escolheu? A escrita autônoma e compartilhada, que é essa aqui de cima. Então, vamos lá, começar contando de baixo para cima, que é mais fácil. 1, 2, 3, 4. Então, é o 4º gráfico aqui da outra página. Vamos ver, 4. 1, 2, 3, 4. Então, a gente vai ler e compreender com certa autonomia narrativas ficcionais que apresentem cenários e personagens. Tá aqui, coloquei a habilidade. Então a gente já tem o nosso plano bem amarrado. Entendeu? Bem amarradinho. A gente já escolheu o campo de atuação, que são 2, que representei pela cor azul e pela cor roxa. Práticas de linguagem, azul e roxa, que estão tudo bem adequado, bem amarrado. O eixo de interação já escolhi também. Os objetos de conhecimento já escolhi também. E a habilidade já escolhi também. Escolhi 3 habilidades, que é muito bom, muito formidável. Lembrando que o gênero textual vai amarrar o campo de atuação, assim como o campo de atuação orienta a escolha do gênero textual. Tá legal? E é isso, nosso plano de aula. Agora vamos para os temas transversais. No último plano de aula que eu fiz, eu não coloquei temas transversais, mas eu vi que era necessário colocar, tá certo? Temas transversais, eles vêm lá dos PCN, que é os Parâmetros Curriculares Nacionais. Os PCN, eles vão orientar a produção do planejamento pedagógico. Diferentemente da Base Nacional Comum, ele não é obrigatório. Enquanto que a Base Nacional Comum, ela é obrigatória. E temos como temas transversais a ética, o meio ambiente, o trabalho e consumo, saúde, orientação sexual e pluralidade cultural. Ah, professor, na minha escola não tem nenhum desses temas, são todos temas contemporâneos. Os temas contemporâneos são os temas que nós trabalhamos dentro dos temas transversais, só que de forma indireta. Indireta por exemplo, quando a gente fala de cidadania, respeito, colaboração, participação, a gente fala de ética. Quando a gente fala de sustentabilidade, conservação, preservação, meio ambiente. Quando a gente vem falar aqui de tecnologia do trabalho, industrialização, mercado de trabalho, profissionalismo, a gente fala de trabalho e consumo e assim se aplica às demais áreas que nós encontramos aqui. Então, se no seu plano de aula precisar de temas transversais, você coloca temas transversais. Temas contemporâneos, você coloca temas contemporâneos. Na nossa aula a gente vai trabalhar sobre a ética e também a gente vai falar sobre o trabalho e consumo. Não, a gente não vai falar sobre trabalho e consumo, não. Deixei marcado aqui, mas a gente não vai trabalhar sobre trabalho e consumo na nossa aula, não. Nós vamos falar sobre a ética, tá certo? E a competência geral que a gente escolheu foi a competência número 3 e a número 6.
E a competência específica geral da área, a gente escolheu a número 3 e a número 4. E a competência específica que nós escolhemos da competência específica, a número 2 e a número 9. Você pode escolher uma habilidade só? Uma competência só? Pode. Por que você colocou duas, professor Davi, duas competências? Porque elas se adequam perfeitamente à atividade que a gente vai trabalhar aqui. No máximo duas, coloquei duas. Então tá bem bacana. A competência geral é da BNCC. Você vai lá na BNCC, lê as competências gerais da BNCC e vê a melhor que se adequa à sua realidade e àquele trabalho que você vai fazer, aquela atividade. Competências gerais da área de linguagens. Mesmo esquema, você vai ler competência por competência para você ver a que a melhor se adequa à sua atividade. E a competência específica, você também vai fazer tudo isso. Lembrando que tudo isso aqui se conecta. Agora a gente vem para os objetivos específicos e objetivo geral. Precisa colocar objetivo? Se na sua realidade não precisa, tem escolas que nem pedem mais objetivo porque já tem habilidade. Mas se a sua escola pede ainda o objetivo, você vai colocar aqui objetivo geral. Objetivo geral é o objetivo geralzão, bem por cima. E o objetivo específico é onde a gente vai detalhar o conceitual, procedimental, o atitudinal. Objetivo geral, compreender e interpretar a leitura de um conto aplicando as informações da história na realidade pessoal e descrever os conceitos da história de forma oral e escrita. Olha como o meu objetivo geral, ele se conectou direto aqui, direto, ó, com o tema da minha história, que é a história do Pinóquio e suas consequências, e ele se conectou direto também com os objetos de conhecimento, que é compreensão, estratégia de leitura e escrita autônoma. Nossa, professor, então quer dizer que eu posso começar pelo objetivo para continuar o meu plano de aula? Depende de você, depende da estratégia que você quer bolar. Do jeito que eu estou montando aqui, não é um jeito engessado. É uma forma que você precisa entender e ficar clara essa informação. Quando eu vou montar alguns planos de aula, tem dias que eu começo pelo objetivo geral, dependendo da atividade. Que eu vejo que o objetivo geral é mais fácil, então eu vou começar pelo objetivo geral. Outro, lá pelo meu gênero textual, porque passa a ser mais fácil, dependendo da atividade. Então você vai se adequando aí, adequando toda essa aula, todo esse planejamento de acordo com a sua realidade profissional. Então, conceitual, ele vai aprender algum conceito. Analisar e compreender a história do Pinóquio. Ele vai aprender um conceitual aqui dentro da história. Identificar e descrever os temas centrais da história do Pinóquio. Se ele vai identificar, ele vai realizar um procedimento. Que procedimento é esse? Identificar. Então aqui é um objetivo procedimental. Praticar os valores aprendidos na história aplicando a realidade do cotidiano. Ele vai levar esses valores para a vida real? Então é um objetivo atitudinal. E você coloca aqui embaixo a proposta curricular do seu município, de acordo com a sua realidade profissional. Então todo o nosso plano de aula foi montado aqui a partir do quê? A partir da BNCC e a partir do documento do gênero textual que eu disponibilizei aqui para você. Então a gente finalizou agora a nossa aula 1. Agora vamos para a prática, colocar todas essas informações em prática na nossa aula. Até a próxima aula, deixa seu like, deixa nos comentários todas as suas perguntas, compartilha esse vídeo lá no grupo da tua escola, no grupo pedagógico. Até a próxima videoaula e valeu!